E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 5. Shalom a todos. Nós estamos iniciando agora uma série de testemunhos. Eu estou abrindo essa série de testemunhos para falar um pouco sobre a minha vida, como Yeshua me tirou do cristianismo. Talvez para você isso seja impactante ou seja uma novidade, porque muitas vezes a gente pensa, não, mas Yeshua, ou como é conhecido por muitos, né, Jesus Cristo, me levaria para o cristianismo? Não, de jeito nenhum. E cristianismo, que tem esse sufixo aí, está falando de uma religião cristã, baseada não em Yeshua, baseado principalmente, formado, vou dizer assim, pelos pais da Igreja Católica Romana. Então, vem surgir já para o final do século I. Yeshua não abriu nenhuma sinagoga nova, nem um templo novo, nem um ambiente diferente, como Lucas capítulo 4 diz que era o seu costume, aos sábados, estar na sinagoga. Nas sinagogas da região onde ele morava, onde ele estava. Então ele ia às sinagogas no Shabat, porque ele era um judeu. Seus discípulos aprenderam com ele, já viviam isso também, porque também eram judeus. Então, no final disso tudo, eles não estavam criando nenhuma religião nova. O que Yeshua disse que veio fazer? Eu vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque em todo tempo na história de Israel, existem aqueles que largam o judaísmo, a vida judaica, e foi isso que Yeshua veio fazer, não somente para estes, mas inclusive para os da diáspora, porque eles tinham que voltar. Lembre que Oséias, no capítulo 1 e capítulo 2, vai dizer que aqueles que eram povo foram chamados Lo-Ami, não é meu povo. E o Eterno faz um retorno com eles, dizendo: Amiatá, tu és o meu povo, assim como diz, vocês são filhos de Deus. Capítulo 1, capítulo 2 de Oséias. E esta é a mensagem que Yeshua vem trazer, a restauração para o seu povo, a remissão do seu povo, a redenção para o seu povo. Por quê? Porque ele veio como Ben Yosef. Ele seria morto e foi morto. Também ele veio como o que está no Sanhedrin 98b, para aquele que era conhecido, né? Qual o seu nome? É perguntado ali no Talmud, e ele diz o nome do Mashiach. E o seu nome seria estudioso, leproso. Por quê? E aí o sábio ainda continua dizendo, Yeshayahu 53, porque ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E esse é o papel de Ben Yosef, ou do servo sofredor, ou do meu servo Davi, como a gente encontra no Tanar. Agora, olhando para tudo isso, vejamos que os discípulos de Yeshua continuaram vivendo judaísmo. Shaul, conhecido como Paulo, também vivia judaísmo. Veja o que ele diz em Atos capítulo 21, o que Jacob vai apontar para ele e dizer: olha, estão dizendo a respeito de ti que tu manda os judeus se separar de Moshe e da circuncisão, mas raspa a tua cabeça, paga ali o voto e mostra para todos que isso é mentira que estão falando a teu respeito. Lá no capítulo 24 ele diz: continuo crendo em tudo que está na lei e nos profetas. Ele continuava vivendo judaísmo. Isso está em Atos, falando a respeito de Shaul. E aí vem uma história mentirosa, né, enganosa, fora da palavra, dizendo que inclusive Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, isso não existe na Bíblia. Se você procurar, você não vai encontrar. Eu desafio até você. Agora eu te mostro o texto. Atos 13, 9. E Saulo, ou Shaul, também chamado Paulo, porque ele tinha dupla cidadania,
Ele era cidadão romano, como o nome Paulo, mas também ele era um judeu do nome Shaul, que não tem nada de mal nesse nome, para que o Eterno tivesse que mudar, principalmente mudar para um nome romano ou um nome grego. Não tem razão disso. Os nomes em hebraico têm um sentido. Os nomes aí por fora, qual o sentido? A não ser que muitas vezes seja idólatra, não é? Nome de santos ou de deuses. Esse não é o caso. O Eterno tem que mudar o seu nome para um nome que não é judaico. Quando todas as vezes que a gente vê alguém especial que vai nascer, ter recebido um nome que é em hebraico e que tem uma informação, uma profecia, um propósito para aquela criança. Agora, quando a gente começa a conhecer toda essa verdade, a gente para pensar por que existiu o cristianismo e de onde se originou. Dos romanos, pagãos, e que fizeram um sincretismo naquilo que eles tinham visto da igreja de Roma, que Paulo escreve aos romanos, mas transformaram na igreja romana e não mais só a igreja de Roma. Quando eu digo igreja, eu estou falando da comunidade, da Kehilá, tá certo? Eu não gosto de usar o nome igreja porque vem numa outra palavra que não é muito boa, porque quando a gente fala de eclesia, ela só existe quando está vendo a reunião, depois que se desfaz, acabou a eclesia, e nós temos aí no entendimento, sim, no hebraico, de kahal, né? De algo que permanece, porque nós somos o templo. Então, estamos reunidos, somos um só corpo, mas separados continuamos sendo aquele que faz parte de um corpo. Então, veja só, por que sair do cristianismo? Cristianismo, com ismo, significa uma religião fundada posteriormente, onde foi dito a gente encontra no livro de Daniel isso aqui, ouça bem. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Daniel capítulo 7, versículos 24 e 25. E ainda em Daniel diz: E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel capítulo 9, versículo 26. Você pode ver que em Daniel fala de um povo que iria destruir Jerusalém, o que aconteceu no ano 70, os romanos. Daniel capítulo 7 também vai citar sobre esse povo e dizendo que eles iriam mudar o quê? O tempo e a lei. Olha só o que foi que eles mudaram. Mudaram o sábado para o domingo. Onde isso na Bíblia está escrito? O Eterno jamais substituiu o sábado pelo domingo. Não temos isso escrito, não temos isso dito por ninguém. O que nós compreendemos é que permanece para sempre aquilo que o Eterno colocou para nós. A criação do mundo, na criação ele abençoou e santificou. Depois ele traz isso de novo para o seu povo, que ele separou para que fosse luz para as nações, para que as nações pudessem enxergar a verdade e o conhecimento de Deus. Então agora o Eterno muda tudo? Por quê? Porque ele teria que mudar tudo isso mandando um Messias à Terra. O Messias tem um propósito e ele mesmo disse isso, né? Que era para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vem para redimir. Mas Yeshua também falou uma palavra muito profunda e direta para nós, que está lá no livro de Mateus. Veja só. No livro de Mateus está escrito as palavras de Yeshua que diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o que é contra a Torá, ou iniquidade, que em grego é anomia. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Pois Yeshua tinha ensinado a validade da Torá. Não cuideis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um iude ou um traço jamais passará da Torá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja,
e assim ensinará aos homens. Será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. Esses dois textos que nós encontramos em Mateus, capítulo 7, capítulo 6, estou voltando, né? Mas o que Yeshua fala? Nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino dos céus, mas os que fazem a vontade do meu Pai. Veja só, Senhor. Ele não disse que me chamam Deus, mas me chamam Senhor. Tem uma estrutura formada aí no cristianismo, numa doutrina de trindade, que vai dar um grande problema mesmo, quando você lê João capítulo 20, verso 17, assim como também Apocalipse capítulo 3, porque o Senhor, Yeshua, o Messias, diz que Deus é o seu Deus. Ele fala a palavra meu Pai, meu Deus. Em Apocalipse ele diz, farei coluna na casa do meu Deus, darei a ele o nome do meu Deus. Veja que Yeshua está chamando que Deus é o seu Deus. Então, isso dá um problema. Você pensar em trindade, onde são tudo Deus, como pode, então, eu lhe pergunto, um Deus ter um Deus? Se Deus tem Deus, tem que se parar para entender o que está sendo dito, porque, na verdade, Shaul deixou bem claro também em 1 Coríntios 8,6, para nós há um só Deus. Ele faz entre vírgulas ali, eu sei que no grego não tem, mas os próprios tradutores entendem que ele faz agora um apóstolo, diz assim, o Pai. Ele identifica quem é esse único Deus, o Pai. E um só Senhor, Yeshua, o Messias. Ok? Está lá em 1 Coríntios 8,6, você pode verificar isso. Em todas as saudações de Shaul em suas cartas, não tem uma saudação em nome de três, mas sempre de Deus, que é o Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. Você vai ver na sua tradução, talvez, Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Como já falamos, Cristo é algo que veio para substituir o nome Messias, que significa ungido. Então, com todas essas informações que eu aprendi quando um dia me perguntei, e aí entra o meu testemunho, eu estava nessa época como pastor e me perguntava, o que está de diferente? Por que olhamos hoje para esse movimento cristão e não percebemos a ação de Deus como acontecia nos profetas de Israel, nem nos discípulos de Yeshua, no período de Yeshua, nada, não tem nada parecido. As pessoas não conhecem a palavra profundamente, não sabem como lê-la, e aí a gente começa a observar muita zoada e pouco efeito. E eu parei e fiquei me perguntando, aquilo estava me consumindo. O que tem para fazer? Qual é o problema? E não dava, eu não ia perguntar isso a reitor de seminário, a pastores, eu tinha que perguntar isso para quem? Para Deus. E eu fui perguntar a Deus. E sabe o que Deus me disse? Vai estudar o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha eu encontrei essas palavras que vimos em Mateus. Que da Torá nenhum yud, nenhum traço seria omitido. Que ela está em vigor e que é grande os que praticam os mandamentos e ensinam. E eu comecei a parar para ver aquilo. E eu comecei a estudar e a buscar. E eu vi nas palavras de Yeshua. Eu não criei nada do que vocês estão vivendo. Eu vivi judaísmo. Eu vivi em Israel, dentro das sinagogas, estudando e ensinando Torá. E eu comecei a olhar para isso e eu fui vendo, meu Deus. E aí o sangue judaico brotou, vamos dizer assim, falou mais alto. Por quê? Porque é lógico, eu conhecia a minha história, minha avó contava de onde viemos, da família do meu avô, minha avó materna, do meu avô, né, materno, sobre a família de ter vindo, descendendo lá, e ela contava tudo vindo da Babilônia. A família da minha avó também vem, a família Vilhena e Álvaros, que são famílias judias, que vêm de Portugal.
E fui olhar para a família do meu pai, que meu pai é primo da minha mãe, porque a minha avó materna, é tia da minha avó paterna. E a família do meu pai, pelo outro lado, também vinha da família de Azevedo da Costa, que fomos observar a genealogia, e não só a genealogia, mas o DNA do meu pai, e bateu tudo igual, na forma que vinham de uma família de Corrêne, de sacerdotes. Não é à toa que ficavam sempre entre famílias. E a minha avó contava isso. Então, quando tudo isso começou a despertar, eu digo, eu tenho que retornar para o meu povo. Eu tenho que fazer todo esse retorno. E fiz. Não deixando de lado a minha fé que Yeshua é o Messias. Eu fui estudar sobre Yeshua para saber por que ele é o Messias. E foi aí onde eu comecei a encontrar dentro do judaísmo todos os ensinamentos e fui observar quantos rabinos que tiraram de lado o ranço de tudo que o cristianismo fez com o judeu e na realidade apontaram e começaram a mostrar que Yeshua era o Messias. Rabinos como Yitzhak Kaduri, rabino como o Simcha, que já fizemos um vídeo aqui dele falando, e muitos outros. E conheço atualmente outros rabinos como Yitzhak Shapira, conheço como rabino Bonnie Cassidy, rabino que estão nos Estados Unidos, Dave Rose, rabino Uriel, que está em Israel também, e muitos outros que também creem que Yeshua é o Messias, isso tudo dentro do contexto judaico. Eu pude ver que a verdade está na Torá do Eterno. E eu pude então retornar das formas que são necessárias e bíblicas para fazer parte do povo. Minha Brit Milá, que de maneira alguma cancela a minha Brit no coração. Brit Milá seria a palavra que é traduzida para circuncisão. A minha circuncisão no coração, ela mantém-se firme. Mas eu fiz a minha circuncisão na carne porque eu tinha que retornar para o meu povo, uma aliança de povo. Isso é algo que é meu. Outras pessoas trarão seu testemunho falando daquilo que elas viram, sonharam e como Deus falou com cada uma delas. Mas o Eterno me mostrou o caminho, me mostrou para onde eu teria que vir. Por isso o texto de Mateus, nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino dos céus, mas o que faz é a vontade do meu Pai. E eu posso dizer para você, viver Torá quando a gente ama não tem peso algum. Eu não faço com medo de condenação, mas eu faço porque eu amo a Deus, porque eu quero agradar o seu coração. E é isso que nos move, e move tantas outras pessoas que estão retornando para Deus. Estamos numa época para fazer techuvá, para fazer retorno. Estamos vivendo uma época que a gente pode olhar e dizer assim, estamos realmente no fim dos dias. E o Eterno está avisando as pessoas, retornem. Mashiach, Ben David, está para chegar. E quando ele chegar, ele não virá mais com aquela palavra da misericórdia, mas sim com o juízo para estabelecer o reino do Eterno nesta terra. Por isso, eu digo a você, se você tem ouvido, se você já tem feito esse retorno, se aprofunde mais. Se você ainda não, procura conhecer a palavra da forma que eu posso dizer assim, original, tá? Judaica, escrita por judeus, com a mentalidade judaica, não com a mentalidade romana. Conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. Veja, Yeshua disse, quando disseram, ó bom mestre, ele diz, quem é bom? Só há um bom e é Deus. Lembre dessas palavras. Yeshua com a mulher samaritana. Há uma coisa muito interessante nesse texto, que quando Yeshua diz, vocês adoram o que não conhecem, mas nós inclui ele, nós adoramos a quem conhecemos, e só a Deus adorará. Então Yeshua também se coloca na posição de um adorador, daquele que serve a Deus. E as pessoas têm costume de dizer que aquilo que Yeshua falava era como se Yeshua brincasse, sabe? Não, ele estava como homem. Mas eu disse para você, capítulo 3
Apocalipse deixa bem claro: aquele que vencer, farei coluna na casa do meu Deus. Darei a ele o nome do meu Deus. Por 3 ou 4 vezes, Yeshua cita em Apocalipse 3, meu Deus. Ele não estava mais na terra. Essa é uma revelação que acontece a Yohanan. E aí? Se ele é Deus, por que ele tem um Deus? Por que ele cita o meu Deus? Não, ele quis dizer outra coisa? Não, ele não quis dizer outra coisa. Todas as traduções vão mostrar isso, o meu Deus. João 20, 17. Volto para o meu Pai, o Pai de vocês. Costume judaico, quando a gente chama de Avinu, né? Avinu, Shabashamai, Pai Nosso, povo de Israel. Ele diz, o meu Pai, o Pai de vocês. E aí ele diz, o meu Deus, o Deus de vocês. Que é outra coisa que nós falamos, Eloheinu, né? O nosso Deus. E nós proclamamos, e Yeshua citou isso como um grande mandamento, quando ele disse, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. É isso que proclamamos. Fazemos a vontade do Pai, porque nem todos que chamam Yeshua ou Messias de Senhor entrarão no reino dos céus, mas o que fazem a vontade do meu Pai. E isso, Yeshua disse, sai de lá. Dessa forma eu entendi a voz, sai de lá. Sai de lá, povo meu. Por isso estamos aqui. Esse é o testemunho que eu posso lhe dar. Por isso sirvo a Yeshua como meu Mashiach, como meu Rebbe. Eu aprendo a Torá nos ensinos dele. E tenho Adonai Echad, o meu eterno Deus, que é um. A ele eu sirvo, a ele eu adoro, a ele eu presto culto. Que o Senhor te abençoe, que traga revelação à sua vida e que eu possa ter lhe abençoado com essa palavra e com esse testemunho. Aguardem os outros testemunhos que virão e eu creio que você será muito edificado. Shalom a todos.